Olá, meus amiguinhos! Tudo bom com vocês? Vocês estão com saudade da tia Gil? A tia Gil estava com muita saudade de vocês. E estou muito feliz que hoje nós vamos ter a nossa aula! E aí, todos preparados? Vai ser muito legal! Oba! Tá bom. Bom, todo mundo sabe que cada mês a gente tem um tema, né? Quem é que sabe qual é o tema desse mês? Quem sabe qual é o tema desse mês? É! Uau! O tema desse mês, para quem sabe ler, já viu, né? O tema desse mês é obedecer. Isso mesmo, obedecer. Que legal, né? É muito bom. Nós precisamos ser obedientes. Precisamos ser obedientes. Ah, legal, tia Gil. Eu preciso ser obediente. Mas obediente a quem? Ué, precisamos ser obedientes. Vai falando aí. Quem que você acha? Papai e mamãe. Não é isso? Precisamos ser obedientes ao papai e mamãe. Esse aqui é o papai e a mamãe do Cebolinha. Precisamos ser obedientes ao papai e à mamãe, né? E eu escolhi essa imagem aqui que o papai e a mamãe e os filhos e até o cachorro, tá todo mundo feliz. Por quê? Porque ser obediente é muito bom. Fica todo mundo feliz, né? E quem mais a gente precisa obedecer? Diz aí pra tia. Quem mais? A gente precisa obedecer a tia da escola, o tio da escola? Sim, a gente precisa obedecer o tio da escola, não é isso? Precisamos ser obedientes ao tio da escola. Na verdade, quem conhece esse aí, tio Patinhos? É o Pato Donald, aliás. O Pato Donald é o tio desses 4 patinhos aqui, o Guim, Zezinho e Luizinho. Então, a gente precisa obedecer aos nossos tios, às nossas tias. Todo mundo que for mais velho que a gente, na verdade, a gente deve obedecer, sabia? Mas tem algo que é muito mais especial, que vocês precisam saber. Tem alguém que é muito importante a gente obedecer. Quem sabe? Quem sabe quem é? Ó, acima de tudo, nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer o que o papai e a mamãe diz, o tio e a tia diz, aqueles que são mais velhos dizem pra gente fazer, a gente precisa fazer. Mas acima de tudo, a gente precisa obedecer a Deus. E como que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Porque quando o papai e a mamãe falam, vai dormir, a gente tem que obedecer a vontade deles. É que a gente tem que parar de brincar e dormir, né? Mas e a vontade de Deus? Como que é? Como que a gente conhece a vontade de Deus? Eu acho que vocês sabem, né? É lendo a Bíblia, muito bem! A gente tem que ler a Bíblia e na Bíblia está escrito qual é a vontade de Deus. Você pode ler a Bíblia no papel, como esse menininho aqui. Você pode ler a Bíblia no celular. Hoje em dia quase todo mundo tem a Bíblia no celular, não é isso? E mais, se você não sabe ler ainda, que eu acho que sabe, né? Você pode botar a Bíblia para falar para você. Ela pode ler a Bíblia para você e você escuta a Bíblia, sabia? Mas e se você também não sabe ler, o teu irmãozinho mais novinho que você pode ler para ele. Quem não sabe ler, o pai e a mamãe podem ler, não é isso? E aí na Bíblia a gente fica sabendo qual é a vontade de Deus. Aí a gente pode obedecer a Deus, amém? E aí, olha só, essa é a Kiara. Kiara apareceu no meu vídeo, ai meu Deus. E aí, a Bíblia vai dizer o que pra gente? Então tá, vamos lá, vamos recapitular. O tema desse mês é obedecer. A gente já aprendeu quem a gente deve obedecer. A gente deve obedecer o papai, a mamãe, o tio da escola, o tio da escola, da igreja, o tio e a tia, todos os adultos de um modo geral. Mas acima de tudo a gente deve obedecer a Deus. Mas as outras pessoas falam com a gente, não é verdade? Elas vão falar com a gente e vão dizer o que elas querem que a gente faça e a gente obedece.
E Deus a gente conhece a vontade dele na palavra dele, na palavra de Deus, na Bíblia. O que a Bíblia diz? Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre, a gente fica sabendo o que a Bíblia diz. Amém? Agora, eu acho que vocês sabem isso daqui, ó. A Bíblia diz, por exemplo, que a gente deve, lá em Provérbios 17, 22, diz assim, ó. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido apodrece os ossos. Ah, meu Deus. Abatido é fraco, tá? Fraco, o espírito fraco. Sabe que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando o corpo está fraco é quando o corpo não se alimenta, não é isso? Quando a gente não se alimenta, a gente fica bem fraquinho. Mesma coisa com o espírito. Quando o espírito não se alimenta, o espírito fica bem fraquinho. Então, a gente precisa ser alimentado da palavra de Deus, sabia? Como que a gente se alimenta? Como que a gente deixa o nosso espírito forte? É lendo a palavra de Deus. E aí a gente vai saber o que Deus diz. Então, isso a gente costuma dizer assim, não sei se vocês já ouviram falar, de se alimentar da palavra de Deus. Mas, tia Gil, é como? É pegando o papel e comendo o papel não faz mal? Não é assim, né? Ninguém vai pegar a Bíblia, rasgar o papel e comer, tá? Não é assim. A gente come a Bíblia, que a gente diz isso, é quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente está lendo a Bíblia, é como se o nosso espírito estivesse comendo a Bíblia, estivesse se alimentando, entendeu isso? Então vamos ver aqui, olha só, como a tia acabou de falar, para a gente crescer forte, o que a gente tem que fazer? A imagem já está mostrando aí, a gente tem que comer para ficar bem forte. Ah, mas aqui é importante, hein? Ela tá comendo franguinho, tá vendo aqui? Tá comendo fruta, tá almoçando aqui. Não é pra ficar só comendo chocolate, batata frita, essas coisas ruins não, hein? Pode ser gostoso, mas não deixa a gente tão forte assim, tá bom? Então tem que comer comida saudável. A gente tem que se alimentar pra gente ficar forte. Tá bom. Mas eu falei só de se alimentar até agora. Mas existe outra coisa que a gente precisa fazer para ficar forte. O que é? Acho que vocês sabem. Tem outra coisa que a gente precisa fazer para ficar bem forte. Olha essa imagem. O que essa imagem está dizendo? Para a gente ficar bem forte, a gente tem que fazer exercício, né? Tem que fazer exercício físico. Ou seja, a gente tem que praticar. A gente tem que praticar exercícios físicos. Beleza. E aí, na palavra de Deus, é a mesma coisa com o nosso espírito. Para o nosso espírito ficar bem forte. Quem quer ter um espírito bem forte aí? Eu quero. Meu espírito é bem forte. Amém? Para a gente ter um espírito bem forte, a gente tem que se alimentar da palavra. Isso a gente já falou, não é comendo papel, nem nada disso. É a gente lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, a gente está alimentando o nosso espírito. Então a gente tem que se alimentar da palavra, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E a gente tem que fazer o que mais? Temos que praticar. Então o que está escrito na palavra que a gente deve fazer, a gente deve fazer. E quando a gente faz isso, a gente está praticando a palavra. Ou seja, a gente está obedecendo a Deus. Amém? E essa é a obediência mais importante que a gente deve aprender. Então vamos lá para alguns exemplos. Olha só que legal. Praticar a palavra é ser obediente a Deus. Beleza, que legal. Agora veja só aqui. Quem conhece aí o Cebolinha e o Cascão? O que eles estão fazendo? Estão brigando, né? Tá um com raiva do outro, né? Eita, caramba, coisa feia. Se você lê a Bíblia, se você conhece a Bíblia e conhece a vontade de Deus, você vai saber se eles estão obedecendo a Deus ou não. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus? Ó, lá em João 15, 12, está escrito assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Eles estão se amando aqui? Não, né? Então, eles não estão obedecendo a Deus. Não estão. E se você por um acaso estiver brigando com seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, seu amiguinho, sua amiguinha, você está obedecendo a Deus? Não, né? Então, cuidado, não faça mais isso. É bom fazer aquilo que Deus fala pra gente fazer. Nós devemos ser obedientes a Deus, acima de tudo, tá bom? Agora veja só essa outra imagem aqui, que legal! Eu amo essa foto, tá vendo a tia Gil aqui? E a tia Gleide? Tia Gleide, essa aqui é a Priscila, com a máscara não dá pra ver direito. Esse aqui é o Jefferson, filho dela, essa é a Renata. E olha que bonitinho, esse aqui é o Daniel, ele tem 8 anos de idade, que gracinha! E isso aqui são comidas. Isso aqui foi uma missão que a gente foi fazer lá em Caruaru. É uma ação social. A gente foi dar comida aos pobres, aos famintos. A gente foi falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus. Você acha que a gente estava obedecendo a Deus? Que a gente estava fazendo aquilo que Deus fala para a gente fazer? A gente sabe se sim ou não quando a gente conhece a palavra de Deus e a vontade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ó, a Bíblia diz lá em Marcos 14,16, Jesus falando para os discípulos dele. Jesus falou assim: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Esse versículo aí, ele disse naquele milagre de multiplicar pão e peixe. Vocês lembram desse milagre? Então, os discípulos estavam falando na hora lá que eles viram que tinha uma multidão com muita fome. E aí eles falaram com Jesus: Jesus, a multidão já está aqui há muito tempo, eles estão sem fome, vamos dispensar eles para eles irem comer. Tipo, ir para casa comer. Aí Jesus falou: não, dai de comer a eles, vocês devem dar comida para eles. Não é Jesus que dá, são os discípulos que dão. E nós somos discípulos de Jesus. Então Jesus, Deus, na palavra dele, diz pra gente: ó, a gente deve dar de comer àqueles que estão famintos. Amém? E outra coisa que a Bíblia diz, também lá em Marcos 16:15, tá dizendo assim, Jesus que também disse: e disse-lhes, ide, ou seja, vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele está falando para a gente ir para todo o mundo e falar do evangelho, ou seja, de Jesus, do amor de Jesus, para toda criatura. Então, quando a gente foi lá falar de Jesus e levar comida para as pessoas, a gente estava obedecendo a Deus? Sim, né? A gente estava obedecendo a Deus, isso é muito bom. Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Praticar a palavra de Deus é ser obediente a Deus. Essa é a obediência mais importante, tá bom? Acima de tudo, devemos obedecer a Deus. Agora vê só essa imagem aí. O que você acha dessa imagem? A mãe, pelo visto, estava falando para as crianças pararem de ver televisão e irem estudar, ou então ir dormir, ou então ir almoçar. Não sei o que ela estava falando, mas estava falando. Eles estavam obedecendo com cara de quem estava obedecendo? Não, né? Olha só. E o que a Bíblia diz em relação a isso? Qual é a vontade de Deus? O que a gente deve saber para a gente poder fazer a vontade dele? Vamos ler a Bíblia. Ó, a Bíblia diz lá em Efésios 6:1: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Eita! E esses dois aqui estavam obedecendo a mamãe deles? Não, né? Não tá. Então, e você? Você obedece o papai e a mamãe? O que eles falam pra você fazer? Você faz? Sem birra? Sem cara feia? Sem fazer malcriação? Se você não faz assim, se você desobedece, se você fica brigando, se você fica fazendo cara feia, se você
faz pirraça. Você não está obedecendo a Deus acima de tudo. Não está sendo obediente, né? Isso não é bom. É bom mudar, vamos mudar. Porque o que a gente mais deve ter vontade de fazer nessa vida é obedecer a Deus, tá bom? E vamos ver agora um outro exemplo. Que legal, que bonitinho, né? São várias crianças. Parece que tá com uniforme, deve estar na escola, né? O que eles estão fazendo? Orando, isso, eles estão orando, que bonitinho. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala que a gente deve orar? Vamos ver? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 está escrito: orai sem cessar, ou seja, sem parar, em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a gente. Essa é a vontade dele. É isso que ele está falando para a gente fazer. E quando a gente ora, a gente está fazendo a vontade dele. Então a gente está sendo obediente a Deus. Amém? Que lindo! E eu fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Que vocês lembrem que sempre, o mais importante nas nossas vidas é a gente ser obediente a Deus. Quando a gente é obediente a Deus, na verdade, a gente acaba sendo obediente ao papai e à mamãe, obediente aos mais velhos. A gente vai orar, a gente vai ler a palavra de Deus. Amém? Para fortalecer o nosso espírito. Então é isso. Eu oro para que vocês queiram sempre agradar a Deus e ser obediente a Ele e a palavra dele. Amém? Beijo, amo vocês. Até a próxima.